Ontem eu comentei rapidamente aí essa questão desse movimento Direitos Já, que foi responsável ontem por um evento muito interessante na PUC de São Paulo, tentando repetir o Direta Já lá atrás. É um movimento que juntou todos os setores aí, setores culturais, movimentos sociais, LBTG, trans, movimento negro, diversas religiões, diversos representantes de partidos políticos. Nesse ponto muito interessante, mostrou algumas lideranças nacionais relevantes, como Flávio Dino, Ciro Gomes, o Eduardo Suplicy, que deu o seu show de sempre, mostrou que você tem realmente um clima hoje para uma grande união em defesa dos direitos, tendo como agente aglutinador o antibolsonarismo. O Bolsonaro se transformou efetivamente numa ameaça nacional, permitindo juntar todas essas forças. Mas vamos para o segundo tempo do jogo. O movimento mostrou que você tem clima para o grande acordo, para o grande pacto nacional. Ele impôs algumas regras para evitar a polarização política. Uma delas foi de impedir o grito de Lula livre. Aí você fala, tá bom, Lula livre é um grito que mostra adotado por uma militância, então não entra Lula livre. Mas não abordou sequer, a não ser numa intervenção do Flávio Dino, a posição do Lula como preso político. Então, veja bem, nós dissemos ontem, o PT ele vai ter que acostumar a não ter mais o protagonismo da luta contra o Bolsonaro. A grande aliança que se dá é uma aliança em torno da defesa da democracia e dos direitos. Esse é um ponto. Então, é o que une todas as pontas lá. Hoje eu conversava com o pessoal da Vanessa Graziotin, ela falava, pois é, mas o que são os direitos? Os direitos são o quê? Até agora, os direitos ali são fixados todos a favor do bem, da verdade, da bondade, da beleza. Todos a favor dos direitos individuais, tratados individualmente. Como fica a questão dos direitos na reforma da Previdência? Como é que fica a questão dos direitos no desmonte da parte sindicalista? Aí são realmente definições que vão mostrar diferenças quando o que interessa aí é pegar os pontos comuns de todos esses setores. O ponto que chama a atenção é o seguinte, a partir do momento que você faz um evento é um evento, mas você cria uma marca, cria um movimento, e esse movimento tem dono. Daí que entra a grande interrogação, que eu acho que tem que ser bem pesada. Quem toca esse movimento é um militante do PSDB, chamado Esquerdas Já, que tenta levar o partido para aquela posição original de social-democracia, de centro-esquerda, que marcou o início do partido. É uma peça de resistência contra o arbítrio do João Dória Júnior. Então, é um conjunto de posições interessantes. Mas, vem cá, qual que é a governança? Qual que é o próximo passo? A partir do momento que você cria um movimento, e a intenção lá era sair para todo o país com eventos de toda a ordem, você tem lá um coletivo. O coletivo é algo muito genérico, né? Esse coletivo, quem é que controla? Quem é que define? Como que fica essa questão, por exemplo, dos abusos da Lava Jato? Isso aí são questões de direito, não estamos discutindo aí políticas públicas ou a questão de afrouxamento ou não de legislação sindical ou legislação trabalhista. São questões de direito. Então, digamos, o PT ele vai ter que, de algum modo, entrar nesse jogo da grande frente, aí, sem ter o protagonismo total como tinha antes. Esse é um ponto relevante. Mas a partir do momento que você monta um movimento, teoricamente suprapartidário, mas com controle de um coletivo que você não tem transparência sobre a governança, vai ficar complicado. E daí entra um outro ponto. Movimentos dessa natureza, como foi Direta Já, eles têm que ser comandados por um coletivo institucional. É OAB, é ABI, a Comissão Dom Paulo Arnes, são esses setores que garantem a institucionalidade. É a CNBB, que tem um papel relevante hoje em dia, outros setores ligados a direitos humanos. Quando você pega um coletivo que tem uma liderança clara de uma pessoa física e não tem clareza sobre como que vai ser a questão da governança interna, daí é você dar um cheque em branco. Não estou condenando previamente o que está ocorrendo, o que pode ocorrer,
parece ser pessoas bem intencionadas, mas evidentemente você tem um viés. Você tem um viés lá, você tem um conjunto de personagens que apareceu porque outros personagens iriam aparecer. Então esse conjunto de personagens aparece porque outros iriam aparecer. Então todos pegam a PUC foi o Pedro Serrano que conseguiu esse apoio da PUC, a PUC institucionalmente, o Tuca tem um valor simbólico extraordinário, mas ali foi em função de um evento. À medida que você caminha, a PUC deveria assumir uma liderança disso, mas um coletivo que tem uma liderança específica, não dá. Por melhor, mais bem intencionado que seja, não dá. Então vai ter que ter, de alguma forma, clareza sobre esse movimento ou sobrepor a ele um movimento realmente institucional. Institucional com as instituições, com o CNBB, OAB, ABI, os velhos, a UNE, a UEE, o movimento negro do PSDB, movimento negro do PT, aí sim. Mas do jeito que foi lá, deixou desconfianças no ar. Um encontro belíssimo, muito bem organizado, mas com segurança para todo lado, muito bem organizado e tudo, mas deixou um quê de desconfiança no personalismo, que pode ser que tenha sido só naquele momento, mas não está claro ainda. Fica um pé atrás, é importante que se veja direitinho. Veja bem, não se tenha, digamos, o sonho aí de uniformizar todo mundo em defesa dos direitos trabalhistas anteriores, direitos de previdência, porque você tem uma divergência de políticas públicas aí. Mas você tem alguns princípios, a redução de desigualdade, a questão do enfraquecimento da representação popular. Isso aí são princípios de direitos humanos. Então tem que ver direitinho a maneira como esse movimento vai se chegar a isso. Porque se for um coletivo controlado por uma liderança, não dá certo. O outro ponto, se nós estamos falando em direitos humanos aí, políticos, o Lula é um prisioneiro político, mas não é o único prisioneiro político. Hoje eu escrevi sobre o que está ocorrendo com esse casal Garotinho no Rio de Janeiro. Isso aí é um absurdo. Faz tempo já. Lá atrás, quando houve aquela prisão do Garotinho, que ele foi arrancado do hospital de uma maneira violentíssima. Lá, na época a gente começou a tentar entender o que estava acontecendo lá. O Rio de Janeiro é um mundo à parte. No Rio de Janeiro você tem várias organizações que destruíram o Estado, mas outras que continuam muito influentes e poderosas lá. E atuam com autoritarismo, e o judiciário está nisso. Com autoritarismo sem tamanho. A troco de quê você faz uma prisão preventiva do casal? Qual é a justificativa? Ele poderia intimidar testemunhas. Isso é palhaçada, palhaçada. Eu coloquei lá, se nós tivéssemos já essa lei de abuso de autoridade, o juiz que autorizou isso estaria preso. O procurador que autorizou isso estaria preso. Esses abusos que a Lava Jato cometeu estão sendo cometidos com interesses políticos. Eu não ponho a mão no fogo no Garotinho, não conheço a política interna do Rio de Janeiro. Informações que eu tenho é que ele tem uma vida moderada, ao contrário de tantos ex-prefeitos e ex-governadores aí que moram em apartamentos faustosos e tudo. Mas, pelo primeiro caso, o caso do Chequinho, lá que teve em Campos de Goytacazes, aquele foi uma armação que envolvia juiz, envolvia delegado da Polícia Federal, envolvia procurador. Isso aí, procure lá no GGN, Garotinho, Campos de Goytacazes, tudo que você vai ver um mapa mostrando todos esses abusos. O Garotinho é o exemplo máximo de como você tem que ter direitos, de defesa dos direitos humanos aí, porque o Garotinho não tem padrinho. O Garotinho não é ligado à esquerda, o Garotinho é um político local, embora tenha potencial para ser até governador do Rio de Janeiro, é um político local provinciano, não tem dimensão nacional, não tem ligações com o Supremo, não tem ligações com tribunais superiores. Então, ele é o prato ideal e é um atrevido. Ele enfrenta a Globo, enfrenta os Sveiter lá, que um dos Sveiter, pela defesa que eu fiz do Garotinho, ele está me processando civil e penalmente. Mas é o seguinte, o Rio de Janeiro é um território à parte. O Supremo tem que voltar os olhos, e os órgãos de direitos humanos têm uma grande oportunidade de fazer defesa do Garotinho e mostrar a isenção. Porque o Garotinho não é um quadro de esquerda. Ele não é um quadro historicamente ligado aos direitos humanos. Ele não é um quadro ligado aos desaparecidos, embora lá atrás ele tivesse passado pelo PDT do Brizola. Então é caso de se ver sim que quarta prisão seguida assim não tem cabimento. Isso é uma ditadura, um abuso sem tamanho. Pessoal, ficamos por aqui.